isso eu faço sem anestesia, para eles poder experimentar. Então, a nível de consultório, isso que faço. Quando trabalho, que me movimento de um lado para outro, então eu faço hipnose para controle da dor, de muitos tipos de dores, mas geralmente os médicos me chamam, eles me dizem quando a gente pode bloquear e é o que faço com mais frequência. Não posso dizer que nesse tempo de coronavírus, porque agora eu estou fazendo terapias gravadas e mais para aqueles que já foram meus pacientes e me chamam porque tem alguma dor, então eu faço o trabalho pelo telefone, no WhatsApp. É o que mais estou trabalhando, mas clínica não. Aqui em Panamá abriram certos odontologistas, mas eu não estou assistindo a tratamento com ninguém. Estava cuidando a minha mãe e não queria me expor. Então, só faço pelas gravações. No segundo lugar de terapias comigo pode ser o controle da dor de diferentes áreas do corpo. Faço e parece mentira, mas no terceiro lugar pelas chamadas fazer controle de parto sem dor. Falava antes sem dor, nesse momento, pela conversa dos colegas, dos mesmos ginecologistas, eu trabalho a controle da dor, mas não tira del tudo. Eles explicam para mim o que querem, então eu faço. Eu faço do jeito que o médico pede para mim. Meu nome é Beatriz Testa, esqueci que tinha que dizer no início, e sou panameña, sim, estudei na Rio Grande do Sul, Faculdade de Pelotas, em Brasil. Fui formada no ano 1980. Até agora, trabalho na cirurgia dental. Me aposentei, agora só pratico na privada. No governo deixei, porque eu vim morar para a parte do interior. Aqui estou muito feliz. Não tem coronavírus por acá. E continuo o trabalho com os pacientes que, por meus pacientes e por meus colegas, é que eu faço algumas coisas, porque nem pensei que podia estar fechada em casa e trabalhando, mas faço. Agora com vocês, esse convite para a gente se ver é uma grande coisa, porque desse jeito só fazia com o WhatsApp, com as pessoas que me chamam. É isso que eu tenho para aportar. Obrigado, Beatriz. Então, nós vimos que a Beatriz trabalha principalmente com analgesia, com anestesia e com controle de dor, né? E para quem faz curso de hipnose costuma dizer que tem dificuldades para lidar com dor, nós temos aí uma sugestão de assistir aos vídeos da Beatriz para ver como ela trabalha mais efetivamente. Agora vamos passar a palavra para o Marivaldo. Tá? Nós estamos indo por ordem. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Marivaldo Santo Pietro. Atualmente eu voltei lá para o departamento de hipnose da PCD. Nós temos um departamento lá e que a gente se reúne, faz reuniões mensais. É mais ou menos como um grupo de estudo aí, né? Já há longo tempo que vem vindo. Lá também começou como um grupo de estudo. Depois a gente conseguiu transformar em departamento e estamos levando até hoje. E agora assumi de novo a gestão esse ano. Bom, quanto à pergunta, geralmente, Osmar, o pessoal que procura no consultório aqui,
eles vêm com a seguinte questão: olha, doutor, eu tenho medo de dentista. É a primeira coisa que eles falam, né? Então aí você vai... a primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso é identificar o que é que ele quer dizer com medo do dentista. Porque dentro do consultório odontológico você tem vários estímulos lá, o próprio consultório já é um estímulo. Então cada um dentro desse medo de dentista tem o seu medo próprio. Ou é a agulha, ou é o barulho do motor, que eles falam, né? O motorzinho, que é a alta rotação, e aí vai. Então a gente tem que identificar esse medo e trabalhar especificamente nisso. Outra coisa que eu uso muito a hipnose é na questão de prevenção. Uma coisa muito boba de se dizer, mas é muito diferente quando você dá uma orientação com o paciente em vigília e quando você dá essa mesma orientação com esse paciente com o processo hipnótico. E o que eu mais uso, o que eu mais trabalho, é na questão de DTM. Para quem não conhece, disfunção temporomandibular. É onde eu mais uso a hipnose e para várias coisas, né? Desde a moldagem desse paciente para construir uma placa, ajuste dessa placa, e aí vai. Depois a gente pode até falar mais a respeito. E hoje que você passa usando a hipnose praticamente em todas as especialidades odontológicas, né, na verdade. Porque você faz a hipnose no paciente a partir da necessidade dele no momento. Então, é dessa forma que eu trabalho. Não tem, assim, muito específico, né? Mas o principal é na DTM. Aí sim, você usa muito a hipnose. Desde trabalhar a ansiedade, que usa muito, né? E você trabalhando dessa forma, você consegue ter um paciente muito mais colaborativo na questão comportamento e você também, né? Porque a gente acaba mais usando com a gente do que com os outros, né? Fazer auto-hipnose, aquela coisa toda, e é automático, né? O paciente entra no consultório e parece que você já entra num transe também e a coisa anda junto, né? É bem interessante isso. E basicamente é isso o trabalho que a gente faz. É interessante para vocês perceberem como a Beatriz trabalha mais no gerenciamento da dor. O Marivaldo trabalha mais no gerenciamento da ansiedade e das patologias, das situações que intensificam o estado de ansiedade dos pacientes. Então, quem acha que fazer hipnose em odontologia é uma coisa muito simples, muito dirigida, muito simples, vocês vejam que abre-se um leque enorme de possibilidades, né? E depois nós vamos ter oportunidade de discutir mais disso. Agora eu vou passar a palavra para Marli. Marli, você pode... Eu vou avisar a todos que vão falar. Vocês podem ativar o som de vocês, clicando aí em vocês mesmos, aí onde tem desative o som no cantinho de baixo, você pode ativar o som. Tudo bem? Pode ativar o seu som, Marli, pode se apresentar. Você não está conseguindo ativar? Eu vou ativar para você aqui. Vamos ver se dá. Pronto. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, doutor Osmar. Vou me apresentar um pouquinho. Eu também sou membro da Câmara Técnica de Hipnose, CRO. Sou vice-diretora da PCD, do grupo de hipnose, do departamento de hipnose. Escrevi um livro sobre o meio da odontologia e trabalho com isso há mais de 20 anos, atendendo o paciente e, como o Marivaldo também disse, o paciente chega, eu tenho medo de dentista. E aí, identificando-se qual é o medo que o paciente tem, geralmente são vários aspectos, a gente vai tentar atuar em cada uma das necessidades de cada paciente. Mas costumo fazer um condicionamento para o paciente se sentir muito bem no consultório
E peço para ele me dar a oportunidade, tentando quebrar aquele padrão que ele tem de medo do consultório odontológico e pedindo para ele que me dê uma oportunidade de lhe mostrar uma nova odontologia para que ele se sinta bem e muito bem amparado durante todo o tratamento. Tá? E seria mais ou menos baseado no medo que o paciente tem do atendimento, o medo de dor, porque, na verdade, quando fala sobre isso, ele entra num incrível imaginário, onde aquele medo que ele sente é muito maior do que realmente qualquer realidade que possa existir. E aí a gente trabalha a necessidade que o paciente apresenta, tentando dar a ele, com muita empatia, um rapport, ele se sinta muito bem no tratamento odontológico e possa não ter mais o problema de cuidar da sua saúde bucal como ele tinha antes. Seria isso. Tá bom, então vocês perceberam que a Marli, ela, eu não sabia que você estava na Câmara Técnica, Marli, parabéns. Sim, já estou. Então, e a Marli também trabalha com gestão de estresse, não é verdade? E com comportamento, né? Ela tem uma formação em medicina comportamental também, né, Marli? Eu fiz o curso com o senhor, em 2017. Então, isso, exatamente. Então, é interessante para que nós vamos vendo como o leque vai se abrindo, né? E agora eu vou passar a palavra para a doutora Mônica Okuhara. A Mônica é uma fiel participante do grupo de estudos de hipnose já há alguns anos, né? Acho que desde que começou, não lembro bem, mas bem no comecinho. E ela está crescendo muito do ponto de vista acadêmico. Eu acho que nós estamos precisando fazer isso aqui no Brasil, inserir a hipnodontia dentro do mundo acadêmico de uma maneira mais evidente. E eu acho que esse é um caminho que a Mônica está seguindo muito bem. Mônica, você pode se ativar aí? Deixa eu ver, eu vou ativar você aqui, mas vê se você consegue se ativar aí. Fica à vontade. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente o convite por estar aqui hoje com vocês todos. E o Osmar já me apresentou brevemente. E realmente acho que eu estou com você há pelo menos uns 20 anos, desde 2000, né, seguindo o grupo, quer dizer, quase desde o começo, né? E até para colocar aqui um pouquinho o que você falou, né, da minha... Houve uma pequena confusãozinha, porque a minha especialização é em medicina comportamental e o meu TCC foi justamente o tema que você compartilhou o link hoje com as pessoas, né? Isso. Inclusive, está tudo em inglês. Se alguém precisar em português, só me mandar no privado que eu envio também, que tem a nossa versão em português. E meu mestrado, que eu concluo agora nos próximos meses, é em medicina baseada em evidências na Unifesp, né? E eu estou também na Câmara Técnica de Hipnose do Conselho Regional de Odontologia. Também estou no grupo de saúde oral e sistêmica, né, da Unifesp, do Departamento de Dermatologia da Unifesp, com o coordenador que é o Monson. Também no Centro Cochrane no Brasil, como colaboradora associada. E, como você falou, né, trilhando essa linha acadêmica. E respondendo à sua primeira pergunta, até como os colegas anteriormente já falaram, uma das questões que primeiramente busca o dentista, né, nessa condição de o paciente necessitar de um acolhimento é o medo. Então, muitos pacientes chegam com medo, às vezes até um pouco, como eles dizem, estou traumatizado por questões anteriores. Então, tem toda essa linha de se destrinchar esse medo do paciente. E foi até, né, destrinchando o medo e a ansiedade, que foi o tema desse TCC. E uma outra coisa, como eu sou também ortodontista e trabalho com reabilitação também, então uma das coisas que eu percebo há muito tempo nos pacientes são os hábitos parafuncionais, que dentre eles é o bruxismo, um deles, que é o ranger dos dentes, ou apertamento dos dentes, ou os dois, né? E também alguns pacientes que eles têm o hábito de onicofagia, né, de comer as unhas ou lápis, enfim, tem uns hábitos parafuncionais.
que já é um indicativo da ansiedade que esse paciente passa no seu dia a dia. Então, é uma área que eu também atuo bastante, né? Direcionando o gerenciamento do estresse, da ansiedade do paciente. E é lógico que também, concomitante a isso, vem as questões de moldagem e todos os procedimentos, a adesão do paciente ao tratamento, por exemplo, na ortodontia, né? Falando com ele de uma maneira, né, hipnótica, numa fala hipnótica, a adesão dele, no sentido dele colaborar no uso dos acessórios de ortodontia, como, por exemplo, elásticos, ou então a placa, o aparelho removível, e também a adesão dele na higiene, que a gente fala uma medida preventiva. Então, isso já para todos os pacientes. É a orientação, uma conversa hipnótica sobre a higiene bucal. Então, para eles terem maior adesão até a qualidade de vida deles, né? Não só o tratamento, mas a própria qualidade de saúde bucal. Então, em alguns casos de cirurgia, tem um colega que vem ao meu consultório, e como sempre trabalhamos em dois, o cirurgião, ele é o principal condutor na cirurgia. E eu estou sempre atuando com o colega, e como o paciente é meu, ele já me conhece, então já tive todo um certo preparo. Não que nós utilizemos diretamente a hipnose com ele, mas existe todo um preparo onde as condições e sugestões que são geradas durante a cirurgia facilitam muito mais o processo da cirurgia. Então, em linhas gerais, é isso, minha atuação. Isso, obrigado, Mônica. Puxa, parabéns pelo seu trabalho, viu? Então, deu para nós percebermos que eu acho que quem lida diretamente, assim, especificamente mais com a dor é a Beatriz, e todos os outros trabalham com psicoeducação, com comportamento e com gerenciamento de estresse, né? E que, na realidade, eu creio que todos vão trabalhar com isso, né? Nós temos, só para pontuar, nós temos aqui na sala o doutor Antonino e a doutora Hebe de Portugal, que estão aí nos assistindo, nos prestigiando, tá certo? Nós temos o doutor Mário, o professor Mário Simões de Portugal, que também está aqui nos prestigiando. Agora, nós temos a Fabiane, que é uma dentista que acabou de fazer o nosso curso, a nossa especialização em hipnose clínica, e que também está aqui nos assistindo. E o José Marques, que eu acho que também é dentista, né, Zé Marques? E o Zé Marques, que também é dentista e que está nos prestigiando aqui com a sua presença. E é bom pontuar os dentistas, eu não conheço todos que estão aqui presentes, mas deve ter mais dentista aí, mas esses são os que eu tenho mais ligação, mais vínculo, só para a gente pontuar. E o Monson também, que também é dentista, né, Monson? O Monson, ele é um monte de coisa, entre elas dentista. Então, depois nós vamos poder ter oportunidade de debater bastante todas estas, né, essas questões, tá? A segunda questão, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, deixa eu voltar aqui, porque eu não lembro de cabeça tudo, né? Lógico, mas deixa eu ver aqui. A segunda pergunta é... Cadê? Deixa eu ver aqui. Quais as técnicas que mais utiliza para cada tipo de indicação? Quer dizer, para uma indicação de ansiedade, que você trabalha com mais hipnose, com auto-hipnose, para controle de dor, se é direta, se você trabalha com hipnose ericksoniana, quer dizer, é um apanhado geral sobre as técnicas que vocês usam. E eu pedi para alguém, acho que foi para o Marivaldo, eu não sei se ele conseguiu, rever rapidamente para a gente a técnica dos 3 minutos do Dr. Jaci Montenegro. O Dr. Jaci Montenegro, da hipnodontia, foi a pessoa que me estimulou a montar o grupo de estudos de hipnose em 1999, quando ele já tinha reuniões da hipnodontia há muitos anos na Sociedade de Hipnodontia. E eu assistia, fazia lá isso, a técnica de Montenegro, olha aí. A Marli sabe, então depois talvez ela tenha oportunidade, ou ela, ou o Marivaldo. Não. Marivaldo fala, isso eu estava... Vamos falar rapidamente como é.
Osmar, vou deixar para Marli falar da técnica. Então tá Ela bom. é craque nela. Então eu vou passar para a Beatriz Testa, para começar a Beatriz dizendo, tá, Beatriz? Qual é a técnica que você mais utiliza nas suas aplicações, no seu uso no dia a dia da hipnose, né? Bom, geralmente a técnica que mais utilizo na cadeira dental é a fixação da mirada em um ponto fixo, porque na cadeira dental não tem muita possibilidade de muita coisa. Então, como a gente tem que trabalhar rápido, então eu faço isso. Mas me serve muito aquelas áudios que eu mando para pessoas. E com o áudio, geralmente, quando senta na cadeira, já entra em transe, não tenho que perder muito tempo. Eu já vou fazendo as sugestões de não dor, de adormecimento. Sabem bem que às vezes a pessoa sente como se tivessem botado anestesia e outras vezes só não tem dor, mas sente o que a gente está fazendo. Então, me resulta muito bem a fixação da mirada e até faço isso quando falo nos áudios, porque sinto que vou muito mais ligeiro. Já quando estamos fazendo uma aula, então utilizo outra técnica. A minha técnica é essa porque resulta muito fácil. E não sei se é pela quantidade de gente que tem olhado vídeos meus, mas tem pessoas que só quando estou falando já entram em transe, sobretudo as pessoas maiores. Tenho a condição da minha mãe, que é uma pessoa que diz que ela não entra em transe, mas eu fico perto dela e quando ela está olhando a televisão, eu estou falando para ela, e ela fica olhando a televisão e quando eu me dou conta, ela tem a boca aberta. Eu fico rindo, não? Porque o que eu quero é ajudar ela com a dor, porque ela sofre de osteoartrite. Então, é uma forma de ajuda. Com outros estudantes, não posso dizer muita coisa neste momento, que todo mundo está longe, pelo geral, a maioria das pessoas que chamam são pessoas que já tinham feito alguma coisa comigo e estão quase que acostumados a ouvir. Quando iniciou a pandemia, eu gravei assim, de uma maneira espontânea, uma coisa, porque todo mundo falava, doutora, estamos cansados, precisamos relaxarnos. E eu fiz um áudio muito simples e ficou todo mundo tranquilo, contente. E agora, então, ficam falando que não mandei para esse, não mandei para aquele. Mas eu não tenho toda a lista, não tem mais aquela lista de expedientes que tinha no consultório. E eu escrevi para aquele que precisa alguma coisa, eu dou. Tá certo. É isso. Eu conheço bem a Beatriz. Ela trabalha, na realidade, com hipnose clássica e hipnose direta, né? Sugestões diretas. E é um exemplo típico da hipnose clássica. E vocês podem, voltando a quem tiver interesse, ver nos vídeos. Só colocar o nome dela no YouTube que vocês chegam lá. Mas ela trabalha basicamente com técnicas diretas, né? Eu acho que é isso que é o mais importante. Agora eu vou passar para o Marivaldo. Marivaldo, você, qual ou quais as técnicas que você usa? Vocês viram que a Beatriz, ela prepara o paciente antes. A Fabiane deve estar por aí, uma ideia. Prepara o paciente antes com gravações, tá certo? Para ela fazer em casa, como se fosse uma auto-hipnose ou gravações para o paciente se preparar. E quando a paciente chega no consultório, já está sensibilizada, né? Vamos ver o Marivaldo agora. Marivaldo, como você trabalha? Bom, é um problema isso, viu, Osmar? Porque eu já nem sei mais o que eu uso. Muitos de nós. É complicado, porque é aquilo que eu te falei.
você acaba entrando no processo. O paciente chega, aí já entra a questão da observação, o jeito que ele anda, o jeito que ele senta, e a coisa já vai se criando. E, geralmente, eu começo a trabalhar com a anamnese, e nessa anamnese eu já estou fazendo um rapport com ele. E nesse rapport já vai nascendo o que é que eu vou fazer com esse paciente, o que é que eu vou usar. Geralmente eu misturo tudo, sabe? É um pouquinho de uma técnica misturada com outra, é a clássica com a linguagem ericksoniana, é um bolo. E depois se me pergunta o que é que eu fiz ali, eu sei lá o que eu fiz, eu sei que aconteceu e deu resultado e foi bem rápido. Então você usa tudo que a gente sabe, né? A fixação de olhar num ponto, que ponto? Qualquer coisa é um ponto. Né? Então é que eu vejo muito assim, técnica do dedo, né? Técnica não sei do que. É olhar no ponto. O ponto pode ser o que for. E o que vai me chamar a atenção? É a própria história que ele vem contando. Pelo que ele está me falando, eu já estou criando para ele qual a indução que eu vou fazer. Qual a maneira que eu vou entrar, porque ele vai me permitir para quebrar o senso crítico dele. Então, ele vai me mostrar qual é o caminho. E eu que tenho que estar bem atento para o que ele está fazendo, que ele está falando. E aí entra toda a parte de a linguagem não verbal, né? Que a gente observa muito. E eu uso tudo que ele me traz para ele. Então, eu não sigo. Sinceramente, eu não sigo, por isso até eu pedi para a Marli falar da técnica do que você falou do Montenegro, porque realmente eu já nem sei o andamento. Eu sei que tem todo um processo que é muito, né, que a gente faz, mas eu não uso mais sequência de nada. Então, eu vou juntando e aquele paciente eu faço, vem o outro já não é mais nada disso. Então, com isso, a gente vai também, é um treino, né? Porque você tem que estar improvisando a todo momento. Mas eu uso tudo. O que der para usar, eu uso. Se precisar dar 3 pulinhos lá, eu dou. Entendeu? É mais ou menos assim que eu trabalho. Cara. E tem dado certo. Né? Aquela questão de você... Também eu uso o áudio, mas depois. Porque a minha maneira de trabalhar, eu foco muito na questão da auto-hipnose. Todo paciente que entra no meu consultório, ele sai de lá sabendo fazer auto-hipnose. E não só saber, eu treino com ele. Né? Então, isso faz parte de toda uma questão aí, todo um tratamento. Né? Mas o que eu faço é isso, é um bolo de coisas aí. Depois eu vou tentando me achar nesse meio. É assim que funciona lá. Pelo jeito o Marivaldo ele vai sentindo o paciente, ele vai entrando ericksonianamente e na realidade com técnicas de comunicação, né, da PNL, e o que na realidade ele termina fazendo, eu acho que é a observação do desenvolvimento da fenomenologia, né? A partir da hora que o paciente vai demonstrando o desenvolvimento dos fenômenos da hipnose, ele sabe que o paciente está a caminho do transe e a partir daí ele só dirige, né? Eu imagino que seja isso, mas depois nós vamos debater tudo isso, né? Sim. Marli, e você, Marli? Como é que você trabalha com isso? Olha, eu uso muito a hipnose clássica, mas também uso bastante a técnica do Dr. Jaci, dos 3 minutos, em que ele dizia que você rapidamente consegue induzir um paciente, você pensando numa praia, que é um lugar onde vai dar calma e sensação, mas eu pessoalmente pergunto para o paciente se ele gosta mais de praia ou de campo. De repente, vai que ele não gosta de praia, eu vou causar mais ansiedade nele. Mas a técnica do Dr. Jaci era baseada na praia, onde ele pede para sentir a areia, a brisa, alguns fenômenos visuais, sinestésicos, odores, mas ele para no azul do céu. E o bloqueio da mente fica no azul do céu, onde ele vai aprofundando, dando sugestões, pede para o paciente que ele sinta as pernas pesadas,
provoca todo um relaxamento corporal e as mãos vão tendo calor, sentindo calor, muito peso, e aí você logo dá a sugestão para o paciente. Eu uso muito essa técnica para ansiedade, porque ela é baseada num reflexo condicionado de Pavlov. E tem aquela técnica que depois de algum tempo você começa, logo que fala sobre isso, você já sente a sensação agradável de bem-estar do consultório. Então, eu uso muito essa técnica. Uso lugar seguro, quando precisa, quando necessário, porque isso é muito individual, a gente precisa ter muita criatividade, porque cada paciente, durante a indução hipnótica, ele vai pedindo alguma coisa. E a hipnose, para mim, não é só um transe. A hipnose, para mim, é uma comunicação efetiva, que pode ser usada, o PNL, várias coisas você usa, uma linguagem hipnótica ericksoniana no consultório, o seu jeito débil, monótono e persistente de você falar com o paciente no consultório causa uma reação hipnótica natural e que ele se sente bem e acolhido no consultório. É basicamente isso. Então, você gosta de usar a técnica do Jaci, né? Eu vi bastante o Jaci fazer, eu assisti muitas aulas do Jaci. Eu fiquei uns 2 ou 3 anos com ele antes de montar o grupo de estudo hipnose, frequentando o grupo de hipnodontia dele, né? E ele gostava muito de falar dessa técnica, né? E era realmente isso, ela começava com uma indução clássica, onde ele mandava ela focalizar a parte de trás do martelinho, era o ponto de foco de atenção. Aí, depois disso, ele mandava, quando ele fechava os olhos, aí ele mandava imaginar uma praia, ele gostava muito de praia e tal, e ele absorvia o paciente na praia, depois ele levava para o céu, e quando estava lá no céu, ele mandava ficar olhando as nuvens e tal, e a partir daí ele já começava com sugestões da clássica de novo. Então, ele entrava com clássica, fazia uma absorção da ericksoniana, depois entrava de novo com a sugestão direta da clássica, mas ele fazia isso muito rápido, né? Eu acho que os pacientes já chegavam lá sabendo, eu vou ser hipnotizado pela técnica de 3 minutos. Então, o paciente já tinha 3 minutos para entrar em transe. Ele já sabia disso. Mônica, vamos lá, Mônica. O que você tem a nos dizer a respeito disso? Vamos ativar aqui a Mônica. Pronto. Pronto. Olha, assim, acho que parece que a gente está querendo copiar, mas não é. Acho que nós dentistas temos já algumas coisas que trabalhamos que é em comum. Então, bem como o Marivaldo falou, é uma mistureba mesmo, né? Mas eu posso assim, assegurar que praticamente eu sou mais ericksoniana. Transe conversacional, né? E aí uno também com alguma terapia de cognitiva comportamental, no sentido mais de cognição, para o aprendizado para o paciente. E também começa tudo na anamnese. Então, na anamnese, eu faço muitas perguntas. Os pacientes até estranham, né? Porque às vezes eles chegam lá assim, eu vim aqui para resolver tal dente. Peraí, vamos conversar. E aí tem todo um questionário da saúde dele física, da saúde dele até emocional. Eu pergunto os hábitos dele de alimentação, de digestão. Pergunto para ele em relação ao sono dele. Eu pergunto para ele em relação aos hobbies que ele tem. E nessa anamnese, eu vou observando os recursos que ele vai me dar para que durante o atendimento eu possa entrar com esses recursos dele para fazer um transe quando necessário. Então, por exemplo, pacientes, muitos que têm bruxismo, eles não dormem bem, né? Então eles acordam às vezes de madrugada, eles têm questões diversas. Então eu já chego falando, deixa eu te ensinar uma coisa para você fazer antes de dormir. E ali já começa o processo, né, de entrar em algum transe, de relaxamento para depois um transe, e explico para ele como fazer em casa depois, quer dizer, uma auto-hipnose. Então, praticamente todos aprendem, de certa forma, fazendo uma auto-hipnose. E tem casos em que eu também trabalho assim, misturando outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma breve formação em medicina chinesa, né, acupuntura, que eu fiz há uns anos atrás.
Então, também tem uma possibilidade de fazer um rápido diagnóstico através de língua, né? E algumas coisas que os pacientes às vezes não comentam, mas eu consigo perceber os órgãos e relacioná-los com as emoções que estão ali em evidência. Então, às vezes, durante o transe, alguma sugestão pode ser que eu agregue nessa condução. Ou mesmo, por exemplo, na moldagem, tem um ponto muito interessante aqui, que é da medicina chinesa, que dá uma certa calmaria. Então, eu já falo para o paciente, olha, eu vou moldar e você vai olhar para baixo, né, para o seu joelho, que ele já sabe que é um ponto, e ele não está esperando que eu toque ali. Então, ele fica, é um elemento surpresa. E aí, naquele momento, eu já dou a sugestão, relaxa, tranquilize, quer dizer, ele não vai ter aquela ânsia de vômito. Então, tem várias situações que eu vou agregando, né? Recursos que ele me trouxe, mas recursos que a gente vai, no meio do caminho, agregando. E a higiene do sono, né? Que eu já comentei, que é um dos principais fatores, que quando eu estou falando para ele do relaxamento, eu já estou explicando para ele todo o processo da higiene do sono, para levá-lo a ter um bom sono e também para prepará-lo para fazer o relaxamento ou até a auto-hipnose antes de dormir. Então, basicamente, é dessa forma que eu trabalho. É interessante a gente ver que a Mônica também trabalha com... A realidade hoje é o seguinte, todos vocês têm razão. Hoje em dia não existe mais hipnose clássica ericksoniana. A hipnose contemporânea significa todos estes saberes, todas estas linhas trabalhando conjuntamente e imbricadas, né? Tem gente que faz uma indução ericksoniana e faz a sugestão direta da clássica. Tem gente que faz a indução clássica e faz a sugestão, o aprofundamento ericksoniano, a retirada ericksoniana, o outro retira da clássica contando. Ou seja, na realidade, tudo isso hoje é uma composição que depende de cada paciente, depende da prática e do tempo, na realidade, que cada um tem, né? Então, falando em tempo, a terceira pergunta é: como você administra o seu tempo de consulta com hipnose e procedimento? Você faz tudo no mesmo dia, tá certo? Então, alguns até já começaram a responder, mas eu acho que é interessante, porque muitos dentistas têm essa preocupação. Falou, Osmar, eu marco a consulta a cada meia hora e não dá para mim ficar fazendo hipnose. Então, o que vocês sugerem, como é que vocês lidam com essas situações, né? Então, eu vou pedir para a Beatriz começar respondendo. Bom, pode me ouvir? Pode Sim? ouvir. Ok. Há muito tempo os meus colegas perguntavam isso, como que eu podia fazer o cobro do paciente. Na verdade, nunca tenho tido problema, porque uma pessoa que entra em transe se relaxa tanto que sempre paga. E o paciente sempre quer mais consulta depois que experimenta a primeira. Mas eu tenho acordado com todos para ouvir aquele áudio que eu mando. Depende deles quanto vai ouvir ou não. Não cobro cada consulta. O áudio é como se fosse a consulta que eles têm. Depois, quando eles vêm, depende do procedimento que se realiza, porque geralmente eu faço a hipnose e outro colega faz a cirurgia. Então, cada um cobra, depende do que vai fazer, e o paciente paga com boa vontade. Aquele que não quer pagar fica falando para mim que quando eu precisar de uma pessoa para gravar, eles querem. Mas geralmente são estudantes ou pessoas que não têm um presupuesto grande, não? Porque aquele que quer, que sabe e se somete, sempre tem a capacidade para pagar ou fazer os cobros pouco a pouco. Não tenho problema com isso. Mas então, você prepara o paciente com a fita e depois, no consultório, você objetiva com seus pacientes particulares, especificamente. Sim. É que os pacientes que são eu chamo de consultório quando vou fazer algum procedimento
com outro doutor. Pode ser aquele paciente que chega porque quer isso somente, ou pode ser aquele paciente que nós procuramos porque um grupo estava estudando comigo e vai fazer um procedimento. Quando é um paciente assim que vem de um grupo de estudo, eles escolhem, fazemos um trabalho, mas é para que os estudantes aprendam e não tem medo de fazer o procedimento sem anestesia. O pessoal tem muita preocupação sempre. Acho que o tempo tem me ensinado muitas coisas. Nunca antes eu fazia uma sessão. Eu iniciei fazendo 8 sessões, como foi ensinada com a hipnose aqui no Panamá. Mas depois eu me dei conta que não precisava isso. E pouco a pouco eu fui deixando, trocando e fazendo do jeito que eu achava que era correto. E também tinha muitas dúvidas em aquilo de que se o paciente entrou em transe e agora não está em transe. Não, mas a gente sabe que depois que deixa a sugestão, o paciente sempre vai entrar. Então, se ele chega, já entrou, ele chega na consulta, ele tem a sugestão dada e ele pode até abrir os olhos e falar comigo, e eu estou fazendo o procedimento e ele não vai ter dor nem no momento, nem depois, ele sempre vai se sentir bem. O que pode surgir no meio de tudo é o medo. Sempre está aí, o medo aquele, que é uma coisa que acho interessante que Marivaldo falou, que ele trabalha no medo primeiro do que o procedimento. Para mim, mesmo atendendo medo tem de muitas coisas e aparece no meio de um procedimento. E sempre digo para meu paciente, a pessoa mais medrosa, não? Sou eu. E os meus colegas falam para mim, tu estudou isso aqui porque a pior paciente que todo mundo tem é você. Mas eu tenho consciência do que eu tenho que fazer. E é tão difícil para mim, às vezes, não poder eu mesma fazer o controle até o ponto que eu faço para os outros. Esse vai ser quando eu puder controlar comigo mesma 100% como eu quero, então eu ganho meu título. Por enquanto, estou aprendendo também. Certo, tá certo. É então, a isso. Beatriz, ela gerencia, ela prepara o paciente com a fitinha e no consultório dela, quando o paciente chega, ela já trabalha basicamente com hipnose clássica direta, então ela vai mais rapidamente à situação, ao estado. Marivaldo, e você, Marivaldo, como é que você trabalha? Como é que você gerencia esse tempo? Bom, a questão do tempo no consultório vai depender muito do tipo de paciente que vai, porque a gente acaba pegando aquele paciente que sabe que você faz a hipnose, a gente procura para isso, é uma coisa. E tem a maioria dos pacientes que vão, mas que não sabem que você faz hipnose, eles vão te procurar como cirurgião dentista. Então, nós temos 2 casos. Eu costumo, sempre na primeira consulta, fazer aquilo que eu te falei na própria anamnese, depois você já vai direcionando tudo isso. E eu tenho um protocolo a seguir, né? Por que eu direciono tudo isso e tento fazer a hipnose, e geralmente a gente consegue fazer, todo paciente de primeira consulta me procurando para hipnose ou não. Eu costumo sempre induzi-lo, nem se for uma fase muito leve, né? Mas ensinar o caminho. Por quê? Porque eu nunca sei quando eu vou precisar, às vezes, fazer uma hipnose, intervir nesse paciente. Então, se ele já está no caminho, é muito mais fácil para mim. E, às vezes, você perde um pouquinho de tempo na primeira consulta, mas esse tempo você recupera depois nas outras. Depois que você dá o segundo sinal, você prepara esse paciente e você recupera essa meia horinha que você, às vezes, perdeu ali. Mas, geralmente, a indução, eu costumo dar uma indução. E
Quando é muito leve, é a questão de você jogar uma sementinha nesse paciente, porque na próxima que ele vir, já vai ser mais. Então, às vezes, é uma indução meio inconsciente, nem se percebe o que está acontecendo ali. E muitos deles entram no consultório e falam: doutor, nossa, eu chego aqui, me dá um sono, me dá uma moleza, me dá... E, sabe, faz parte. Né? Mas eu sigo, depende, por exemplo, se o paciente chega no meu consultório sintomático, o que é que eu penso? Eu vou agir no como. Como eu vou tirar essa dor desse paciente, por exemplo? Então, o que a gente usa? A clássica mesmo. Você vai, em resumo, mudar o foco desse paciente. Aí você entra com respiração, relaxamento. Se tiver um resultado positivo, né, tirou a dor, tudo, aí você vai entrar na anamnese e ver como é que funciona. Se não tiver, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que atuar, porque eu sou um cirurgião dentista. Não posso falar: olha, você não entrou em transe, vai embora e pronto. Não, eu tenho que fazer como se um dentista que não usa a hipnose. Eu atendo esse paciente, só que eu dou uma lição de casa. Eu dou uma tarefa para ele. Eu ensino ele a fazer um relaxamento e dou. Já preparando para a segunda consulta. E aí a coisa anda. Mas se eu pego esse paciente, ele chega assintomático, aí eu faço todo aquele procedimento. Entro com a anamnese, vou criando tudo isso. Também entro com um exercício de respiração e relaxamento. Só como eu faço isso? Eu não vou falar para ele: ó, agora nós vamos fazer um exercício de relaxamento. Não. Eu estou conversando ali e já entro embutido isso. E de repente ele está lá respirando, fechando os olhos. Por quê? Porque eu já percebo se ele está aceitando ou não o meu comando. Na própria conversa dele vai indo. Teve um resultado positivo nesse relaxamento? Ótimo. A gente faz o que tem que fazer, já faz o atendimento dele ali, e depois também eu dou a tarefa, que é o exercício. Se ele não relaxou, se ele não entrou no meu papo, vamos dizer assim, eu também dou essa tarefa para ele. E principalmente essa tarefa eu dou sempre para todo cliente, mas principalmente para aquele cliente que está em tratamento. Por que eu dou essa tarefa de casa? Porque ela vai me mostrar se ele está interessado no tratamento e se ele vai fazer o que eu estou falando. Porque se ele estiver interessado, aí sim a gente já deu praticamente, ele autorizou, né, que eu faça com ele, que perca mais tempo com ele nisso. Mas, geralmente, o paciente que faz a tarefa em casa, quando ele volta, é muito rápido. Aí é aquilo que todos nós já conhecemos, né? Depois do signo sinal, você não perde mais tempo com esse paciente. Aí você ganha o tempo com ele. Então, a questão do tempo, eu administro dessa forma. Eu procuro seguir essa maneira de conduzir a sessão. Bem resumido, bem assim... Tá certo. Perfeito, perfeito. Marli, e você, Marli? Como é que você conhece a tua rotina e os teus procedimentos? Eu sempre tive consultas maiores, consultas de 1h30, 2 horas. Eu faço uma anamnese bem completa, não só da parte física, como da parte emocional do paciente, para saber aquilo que o aflige. Também sou procurada não só por pacientes que têm fobias e medo do tratamento odontológico, mas outros pacientes que procuram cirurgião dentista. Geralmente, aquele paciente que chega com mais receio, você passa para ele que você gostaria de uma oportunidade para quebrar esse padrão dele, de receio e medo do tratamento odontológico. Ofereço para ele um pequeno relaxamento para que ele se sinta melhor, respire bem, tranquilo e calmamente. No final disso, como uma lição de casa, eu faço uma linha do tempo para que ele veja como ele entrou no consultório e já está saindo diferente. A próxima vez que ele voltar, ele já vai chegar no consultório diferente e a cada vez ele vai se sentir cada dia melhor e no final do tratamento ele vai ver a diferença que foi ele nessa situação, que era uma pessoa que tinha medo e não tem mais medo
todo esse trabalho de conscientização do paciente, se eu não usar uma técnica de hipnose clássica, onde você vai diretamente na questão do problema e você vai ver que houve uma visualização errada dele em algum momento que ele teve na vida. Por exemplo, o paciente refere que tem medo de dentista porque o dentista dele é enorme. Então, eu mostro para ele que era enorme naquela fase, quando ele era pequenininho. Hoje, ele já tem uma outra visão, uma distorção da realidade que ele tinha, né? E ficou muito marcado. Mas sempre eu peço para ele fazer auto-hipnose em casa, ensino para ele fazer, para que ele fique bem. E retorne ao consultório cada vez melhor, para que o paciente tenha o maior sucesso possível durante o tratamento. Minhas consultas são sempre bem estendidas, para que eu tenha calma, tranquilidade, não tenha nenhum paciente esperando, porque acho que isso é o principal, o atendimento de excelência para aquele paciente. Legal, a Marli, como ela faz hipnoterapia cognitivo-comportamental, ela fez o curso e pegou bem o esquema, né? Então, ela trabalha bem dentro dessa linha, eu fico feliz. E vocês notem que todo mundo aprendeu com Milton Erickson a história do semear, né? Semear o futuro, semear, semeadura. Mas a primeira pessoa que semeava, tá certo? Era o Coé. O Coé, quando ele fazia uma semeadura artisticamente inespecífica, como dizem que o Milton Erickson faz, o Coé dizia assim: a cada dia que passa, sob todos os pontos de vista, você vai melhorando cada vez mais. Ou seja, indiretamente, tá certo? Aquilo era uma semeadura que o Coé fazia, tá certo? Ele fazia isso em vigília, ele mandava o paciente repetir várias vezes por dia isso, que na realidade era uma forma de auto-hipnose, de autossugestão, em vigília. Mas é bem interessante como quando a gente começa a analisar tudo isso, as coisas vão se fechando tudo num bloco só, tudo a mesma coisa. Só basta a gente conseguir entender isso de maneiras diferentes, né? Bacana, Marli, parabéns. Agora vamos ver a Mônica, né, Mônica? Como você trabalha, como você gerencia o seu tempo, Mônica? Conseguiu abrir aí? Conseguiu. Sim. Como a gente já falou anteriormente, tudo começa na primeira consulta, na anamnese. Então, é uma consulta longa e nessa primeira consulta tem muitas orientações de higiene, então já existe ali, né, um transe no paciente, ele já vai percebendo, ele já vai tendo sugestões, e essa que você falou do Coé, eu também utilizo bastante com os pacientes, aquela semeadura, né? Já desde a primeira consulta, como até a Marli também falou, eu tenho um espaçamento em média de 2 horas para cada paciente, quer dizer, tem que ter o tempo adequado mesmo para fazer esse tipo de trabalho, a gente não tem como, né, atender muitos num dia só, e o tempo, como todos os pacientes, aliás, vai vir aquela pergunta, quando que nós não usamos a hipnose no paciente? Porque sempre, todas as sessões, há um momento oportuno de utilizar alguma coisa, que a hipnose é comunicação. Então, sempre tem alguma coisa que é para ajudá-lo a gerenciar, seja o seu estresse, seja a sua indisciplina em relação à sua higiene, enfim, seja vários aspectos. E também para motivá-lo, né? Porque muitas vezes ele se encontra assim, numa autoestima bastante dificultada, né? E ele acaba negligenciando os seus cuidados. Então, tem todo um trabalho de semeadura ali em todas as sessões. Agora, existem os pacientes que pontualmente me procuram por hipnose. Então, com esse paciente que ele já vem numa outra expectativa que é diferente, aí sim, eu necessito de, primeiramente, dar uma sessões anteriores para observá-lo, condicioná-lo, fazer os testes, né? Mas sempre de uma maneira bastante mais ericksoniana.
E aí sim, aí primeiro uma sessão prévia, mas já muito mais definida para a hipnose que ele já está esperando. Aliás, ele veio procurar por isso. Então, às vezes, realmente é necessário ter uma sessão somente para ele perceber, não nem tanto por mim, mas para ele perceber que ele tem condição, porque nós sabemos que ele pode entrar em transe, mas ele às vezes se questiona, né? Às vezes tem a mente um pouco mais racional, ele se questiona se realmente ele está em transe, se aquilo é hipnose, para ele conhecer o que é hipnose. Então, em alguns casos, eu preciso trabalhar dessa forma com os pacientes. E é dessa forma que eu gerencio mais ou menos o meu tempo. Legal. Então, a gente vê que, na realidade, o hipnodontista, em geral, não trabalha com consulta de 20 minutos, de meia hora. A maioria deles gerencia a atividade deles para trabalhar um tempo estendido, tá certo? Com o paciente. E eu vou já abrir para algumas perguntas. Eu queria, antes de mais nada, pedir para todos que estão nos assistindo. Agora nós estamos com 44 participantes, tá? Então, está sendo muito boa a nossa né, expectativa aqui, os nossos espectadores. Mas eu quero pedir para que todos depois entrem no bate-papo e tem um link para vocês assinarem a lista de presença. Para mim é importante, porque a gente não pode esquecer que essa é uma atividade do grupo de estudo de hipnose que é ligado à Unidade de Medicina Comportamental da Unifesp. E eu continuo precisando dizer para eles quantas pessoas têm participado das reuniões. Tá? Para mim é importante isso. Se vocês podem continuar sem prejuízo de nada, clica no link, vocês vão continuar ouvindo e preenche lá, faz a assinatura lá, que para mim é importante. Agora, eu vou fazer o seguinte. Algum dos participantes, primeiro, Beatriz, Marivaldo, Marli e Mônica, vocês têm alguma pergunta que um quer fazer para o outro aí, entre vocês, que vocês querem abrir para todos ouvirem essa pergunta? Não? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Porque se não tiverem, eu vou abrir para a plateia, tá? E eu sei que nós temos... Eu gostaria de falar para meus colegas. Posso falar? Pode, por favor. E agradecer, porque há muito tempo eu queria ter os colegas da odontologia juntos para um bate-papo assim e para a gente fazer perguntas, porque é tão importante a gente se ajudar um pouco. E também para todos aqueles que estén presentes e queiram que ajudem alguma coisa. Sim, eu tenho muitos vídeos e estava tentando, antes de que iniciasse tudo isso, fazer um livrinho prático com casos clínicos. Nada que a gente tem que ficar lendo muito, senão pode olhar o caso clínico e escutar a explicação do caso, porque se quando eu estudei tivesse tido uma pessoa que fizesse isso para mim, teria sido muito reconfortável. Então, aquele que precisa ou que quer fazer perguntas, eu posso responder com muito prazer. Sim, e muito obrigada a todos por esse convite. Bom, mas não sai não, Beatriz, que nós ainda precisamos... Você ainda vai ter que responder algumas perguntas, talvez, de alguém aí. Eu só quero dar uma provocada agora, e agora eu vou fazer uma provocada, e talvez ela não fique muito feliz. Mas a Mônica, que agora entrou nessa vida acadêmica, ela está sendo desafiada a abrir o grupo de estudos de hipnose e de hipnodontia, que hoje está muito fácil, Mônica, uma reuniãozinha por mês com os colegas da odontologia. Eu tenho certeza que em pouco tempo isso vai se tornar uma atividade muito importante da hipnose no Brasil. E como você está nessa vida acadêmica, na vida acadêmica a gente tem que se doar. Faz 21 anos que eu me dou fazendo isso de graça para o grupo de estudos e posso dizer para você que eu me sinto muito bem recompensado com a presença de vocês. Tá? Então agora é uma coisa, eu estou soltando a bola da hipnodontia, vai ficar com você, né? E com o Monson também, que vai estar te apoiando, que eu tenho certeza disso, tá?
Eu vou abrir para perguntas, tá? Então, eu gostaria antes de abrir... nós temos convidados internacionais. Eu vou abrir para o Antonino e para a Hebe, se eles tiverem alguma pergunta, porque vamos respeitar a diferença de fuso. Eles estão, esse horário para eles lá é mais de meia-noite, né? Eles já estão com sono. Então, antes que eles durmam, eu vou abrir para que eles possam fazer alguma pergunta, se eles têm alguma pergunta para os nossos palestrantes. Deixa eu ver se eu estou ativando aqui. Agora. Vamos lá, Antonino. Acho que o áudio agora já está funcionando, correto? Correto. Uma das perguntas que se poderia fazer aqui era realmente, ou seja, até que ponto nós conseguimos, numa consulta só com anamnese, fazer já essa primeira fase da hipnose. Ou seja, eu trabalho um pouco também com DTM, mas muitas vezes o paciente chega na primeira fase a contar um pouco toda essa parte de dor, a parte de respiração, de sono, toda essa primeira fase, e eu não consigo, nessa primeira anamnese, ouvir o paciente, interpretá-lo, analisar um pouco o próprio TAC ou o que seja, e já plantar essa primeira semente. Ou seja, os colegas em si conseguem já numa primeira consulta e fazer essa primeira indução da hipnose, ou isso é feito numa segunda ou terceira, em alguns casos? Quem quer responder aí do grupo? Eu posso responder. Baseado no meu que eu faço no consultório. Colocar o paciente num transe é muito rápido e muito fácil. Tem paciente que você coloca em segundos na hora ali, e não precisa nem ter sido paciente teu já, né? Vai da sensibilidade dele. Então, é muito, muito simples. A partir do momento que você colocou esse paciente num transe hipnótico, né? Entre aspas, a palavra transe, o que a teoria diz? Toda vez que ele está no estado modificado de consciência, ele passa a aceitar como verdade tudo aquilo que você diz para ele. Então, usando esse ponto, a partir desse momento que você colocou ele em transe, você dá ali até a indução para que ele entre em transe novamente e você já passa para ele tudo aquilo que você quer passar naquele momento. Então, o que a gente percebe? Que já existe uma mudança nesse paciente. Então, é muito rápido. A gente quando eu falo que eu faço uma anamnese, que eu pego todas as coisas, o que ele me traz para usar, né, já focado no tratamento que eu vou fazer. Mas, às vezes, para colocá-lo em transe, conversando, brincando, você pede para ele fechar os olhos, aquela técnica de ele fechar os olhos, colar as pálpebras, ele entra num transe. E ali, na conversa, você já vai trazendo para ele um monte de coisa que é o plantar a sementinha que eu quero para o tratamento. E, às vezes, não é um tratamento, é trabalhar o quê? O comportamento. Sim. Então, ali, você já pode mostrar para ele que aquela ideia de sofrimento que ele tem quando ele procura o consultório, porque se a gente for parar para ver, todo programa psicológico ali são aprendizados, que são mal adaptados ali. E você já pode mudar aquela visão que ele tem do próprio consultório, da própria ansiedade que ele vai sentir no tratamento. Então, são coisas assim muito simples que você pode mudar. E você consegue, sim, na primeira consulta, já fazer esse tipo de indução e já começar a trabalhar esse paciente. E isso acontece com todo mundo? Não. Mas eu sempre faço. Porque aquele que deu certo faz uma diferença enorme. Então, essa é comigo, né, que acontece, né? Então, é aquilo que eu te falei, vai acontecendo tudo. E vamos... Eu sou assim, Osmar, eu começo a conversar e vai acontecendo as coisas. Ou acontece ou não acontece. E a gente vai mudando. E vou levando, porque eu ia ter que gastar aquele tempo trabalhando nele.
Então, eu vou trabalhando e, ao mesmo tempo, eu estou ali conversando, fazendo a coisa junto. Né? E aí cai naquela história do paciente ir lá procurar uma coisa, e ele leva essa coisa e leva um presente junto. Ele leva mais do que ele foi buscar. E isso faz uma grande diferença. Bacana. Mônica, a Mônica levantou a mãozinha para responder. Está ativada, Mônica? Só ativa quando você ativa aí. Eu tinha levantado a mão anteriormente, até por causa do seu desafio. Mas, assim, como até para responder ao colega, é bem isso mesmo. Porque na anamnese, além, como eu até coloco no artigo, tem as doenças, as comorbidades, né, doenças sistêmicas, que também podem levar a um estado de ansiedade e até o estado de ansiedade da vida do paciente. Por exemplo, o paciente cardíaco, às vezes, ele tem uma ansiedade cardíaca, né, até pelo medo ou ansiedade de que essa saúde entre em falência. Então, ele traz essa ansiedade para o consultório, de certa forma, e também isso pode se acentuar a ansiedade odontológica, né? A ansiedade dental. Então, imagine isso, ele com toda aquela situação de DTM, onde ele também tem um outro estado, que pode ser a ansiedade e associada a outras comorbidades psíquicas, que vão acentuar. Então, naquele momento, percebendo-se que, por exemplo, seja uma ansiedade, então, já naquele momento da anamnese, naquela conversa, no transe conversacional, já dá para se plantar as sementinhas, né? E eu converso muito, momentos são de brincadeira, outros momentos com leveza. Então, nesse momento que ele absorve e aí a gente consegue plantar aquelas sementes para ele já sair da sessão, mesmo que seja uma consulta única que ele tenha procurado, né? Mas que retorne no outro dia, mas que já dá para trazer alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Bom, depois pessoal, eu complemento o desafio. Tá, eu vou abrir agora para... Osmar, só um pouquinho. Oi. Quem tá Qual falando? deles trabalha, algum deles trabalham com odontopediatria? Eu faço muito hipnose em criança também. Mas algum deles trabalha, tem alguma técnica específica? Alguém de vocês trabalha com hipnodontia infantil? Não, eu nunca... Marli? Eu tenho feito odontopediatria na minha história da hipnose, porque iniciei por esse caminho. Mas odontopediatria não é uma coisa que eu gostei muito, porque precisa muito protocolo para os pais. Então, só faço quando a pessoa, na verdade, está com vontade e a criança igual. Mas se não, não entro, porque é muito difícil. As crianças entram em transe muito fácil, mas os pais são muito difíceis. E tem coisas que acontecem quando a pessoa está em transe e você vai trabalhar, mesmo que todo mundo saiba que uma pessoa com anestesia ou sem ela vai, às vezes, a falar ou a incomodar, sempre pensam que está doendo e não é dor, porque a resposta da criança é uma risada. Então, eu tenho feito, mas não posso dizer que muita quantidade. Sei muito do que acontece, mas como nunca fui adepta a estar com crianças, sempre tenho ajudado aos colegas que trabalham com crianças para que eles façam, e não eu. Legal. Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vamos combinar que quando a gente for fazer a resposta, a gente responde aí em 1 minuto, 1 minuto e meio, bem objetivo, para dar tempo, né? A gente tem algumas outras perguntas, e tem pessoas aqui que eu vou, se não perguntarem, eu vou provocar, viu, Zé Marcos? Vai pensando aí. Eu, de qualquer maneira, agora tem uma lista aqui no bate-papo. A Giane Peixoto queria saber dos palestrantes sobre o tratamento de bruxismo, pois o relaxamento e condicionamento hipnótico leva ao estado de transe, porém, como trabalhar na causa original dentro do consultório?
com bruxismo? Quem quer responder? Marli? Acho que a Mônica trabalha mais com isso. Ela acabou de falar aí. Mônica, então vamos lá. Os palestrantes não desativem o seu, não. Deixa o seu ativado, porque fica mais rápida a resposta. O bruxismo ele é multifatorial, né? Então, nós vamos trabalhar para ajudá-lo a provocar um relaxamento, porque tem que se verificar também o que está acontecendo por trás disso tudo. Então, nós, como dentistas, fazemos a hipnose para ajudá-lo no estado que ele possa melhorar essa condição de apertamento, trazer o relaxamento, mas tem muitas coisas que estão por trás dessa cortina que muitas vezes ele necessita de uma psicoterapia. Então, já há de se perceber até que ponto que, né, nós podemos atuar também, porque nós somos cirurgiões dentistas. Então, o bruxismo nós temos causas multifatoriais, trabalhamos com placas, trabalhamos com oclusão, com ajustes de oclusão, trabalhamos com uma reabilitação, enfim, com o que for necessário dentro do nosso campo. Porém, em relação à hipnose, eu vejo particularmente mais no estado de a gente ajudá-lo a ele provocar uma auto-hipnose, que ele possa relaxar essa musculatura. Mas, se ele está associado a fatores psicoterápicos, né, ele tem que ser indicado para uma psicoterapia. Assim que eu penso. Marivaldo, que tem muito mais experiência também nessa área, você quer colocar? Quer comentar, Marivaldo? Sim. Sim. Bom, o que a Mônica disse é mais ou menos isso, né? Que a gente vai... O bruxismo, ele a causa dele, a gente não sabe, né? Sistema nervoso central. E está muito relacionado à doença do sono. Bom, o que a gente pode fazer além do tratamento com as placas que faz parte de proteção? Trabalhar a ansiedade é fundamental, né, Mônica? E não tem, isso daí você trabalha demais, você vai trabalhar fatores assim como sugestão para que ele durma melhor e dá uma sugestão de programação, você vai tentar fazer uma reprogramação para que toda vez que ele toque os dentes quando estiver dormindo, ou dente com dente, ou dente na placa, ele automaticamente relaxa essa musculatura. Então, com o bruxismo, o que a gente trabalha é na questão de programar para proteger da força que ele joga. Apesar que isso varia muito de paciente para paciente. Mas, quando você atua nesse foco de proteção, que é o que cabe a gente fazer, né, já ajuda muito. E que são duas coisas diferentes. Uma coisa, por exemplo, o pessoal confunde muito bruxismo com DTM, né? E são coisas totalmente diferentes. Mas o bruxismo é um fator de risco para DTM. E a gente também sabe aquelas questões, né, como a Mônica falou, de patologias que desenvolvem bruxismo e até medicação que esse paciente toma pode desenvolver também um bruxismo. Então, o fator da hipnose no bruxismo é mais a questão da proteção e ajudar ele a ter uma qualidade de vida melhor. Porque se você diminui a ansiedade, você também vai diminuir esses movimentos, né? Então, é mais ou menos nessa linha que eu trabalho. Bacana. Eu posso dizer para vocês que eu tive bruxismo na época e eu comia a placa não segurava. Até que um dia eu falei, poxa, eu faço hipnose, faço auto-hipnose, e eu preciso fazer uma auto-hipnose para bruxismo. E foi justamente isso que o Marivaldo falou. Não só o relaxamento, mas quando eu fosse dormir, que eu, na realidade, e olha só, inconsciente, porque você não está consciente, você está dormindo. Mas eu me fiz essa autossugestão de quando meus dentes se tocassem, eu ia automaticamente relaxar a minha musculatura, né? O meu masseter, que é o músculo forte, que provavelmente é o músculo mais forte, tem a pressão maior que nós temos no corpo, é esse músculo. Então, foi o que eu... E melhorei. Eu cheguei a perder dente por conta de bruxismo, para vocês. E realmente, só com relaxamento, com auto-hipnose, eu consegui controlar o bruxismo, né? Controlar. Eu queria... Essa é a palavra, controle. Exatamente.
Alguém tem, o Zé Marques, tem alguma pergunta para fazer, Zé Marques? O Zé Marques é um colega também, ele é dentista. Eu conheci uma vez num congresso que nós tivemos juntos. O Zé Marques é de Brasília, né? Exatamente. É uma fera. Ele é uma fera, uma referência para a gente. Isso, então vamos lá, Zé Marques, fale alguma coisa. Espera aí, eu já livrei você aqui, vê aí. Pronto, acho que dá, né? Tá dando ou não? Uai. Espera aí. Zé Marques. Cruzado, eu estou livrando. Vê se não é o teu aí, Zé Marques. Agora. Abre, deu. Pode falar. Está me ouvindo agora? Estamos todos. Não, em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer para mim estar aqui perto de pessoas que eu já ouvia falar há muito tempo e não, como se diz, não conhecia pessoalmente. Falei outro dia com a Marli, né? Acho que foi no WhatsApp. Foi no WhatsApp. Coincidentemente, eu também trabalho com DTM, né? Fiz uma especialização aí na Unifesp, com o Antônio Sérgio. E a minha postura é a seguinte: eu trabalho com paciente de autismo, de DTM, na verdade a gente chama de apertamento, né? De uma maneira um pouco diferente, quando se pergunta como que eu uso a hipnose. Um tempo atrás nós fizemos um congresso ali na UNB. Eu tenho uma formação no Instituto Milton Erickson de Brasília com o Maurício Neuber, e nós fizemos um congresso lá e o pessoal do Conselho Regional de Psicologia estava lá, a presidente do conselho. E ela falou, olha, vocês como dentistas estão autorizados a trabalhar traumas, se tiver um preparo para isso. E se for traumas relacionados à sua profissão. Então, eu trabalho regressão, com resolução de traumas, ligadas técnicas, tem algumas técnicas, inclusive curso com a doutora Ângela Cota, e então, eu trabalho alguma coisa desse tipo, revelou ali aquele trauma, trabalhamos um pouquinho também com progressão também, né, para amenizar aquilo ali, dar uma outra perspectiva de vida, e encaminho aquele paciente para a psicologia, para a psicoterapia. A gente dá só um começo naquilo, né, e aquilo vai ser então trabalhado, vai ser melhor trabalhado com um psicólogo. E eu não falei, como eu falei, eu trabalho com a hipnose ericksoniana, né? Basicamente ericksoniana, como vocês também estão falando, a gente acaba misturando, mas eu não tenho formação alguma de hipnose clássica. Admiro muito quem faz, mas eu não tenho um estudo nisso aí. Mas a hipnose ericksoniana, nesse sentido, também é bastante rápido na indução. Eu trabalho com cirurgias de siso. Como eu também sou periodontista, eu tenho 3 especialidades: ortodontia, como a Mônica, periodontia e DTM, ou dor orofacial. E então, as induções também bastante rápidas, a gente tira bastante proveito disso. Mas eu queria fazer uma pergunta para os colegas. Na maioria dos casos, eu uso também anestesia química, que é para trazer um pouco de conforto para o paciente no pós-operatório. Eles também fazem isso ou sempre trabalham com a hipnose e dão sugestão de anestesia por um tempo mais prolongado? Marivaldo? Bom, eu vou responder assim muito simples a respeito. A gente vê muito isso em curso. A primeira coisa que o pessoal pergunta é se vou tirar, não vai usar mais anestesia. Eu penso diferente. Eu acho que é bem esse pensamento dele que ele falou, né, Zé Marcos? Eu acho que a gente deve sim usar a anestesia para quem pode ser usado, porque nós temos excelentes anestesias, né? E aqueles pacientes que por um acaso não pode, por um problema
alergia, alguma coisa alérgica nesse sentido, você pode fazer a hipnose, né? Desde que ele entre nisso. Mas uma das coisas que eu uso muito é potencializar a anestesia. A gente diminui muito o volume. Agora, é aquilo que eu te falei, como é que funciona? Eu vou conversando, o paciente vai, entra em transe, vai abrindo a boca, eu vou fazendo. Se acaso ele achar que você não vai aplicar anestesia, algum tipo de coisa, aí a gente usa. Mas grande parte dos procedimentos a gente acaba fazendo, por exemplo, e vai na boa. Mas não sou contra, não. A ideia não é substituir, pelo menos no meu ponto de vista, substituir a anestesia do consultório. Né? É usar a ferramenta hipnose para ajudar nesse atendimento. Né? Então, é a minha forma de pensar. Como uma prática complementar, né? Alguém quer mais responder? Eu queria... Posso responder também a pergunta da esposa do Antonini, é isso? Da Hebe? Isso, pode. Sobre a odontopediatria. Eu não faço odontopediatria, mas como eu trabalho com ortodontia, eu uso muito moldagens, né, para fazer aparelhos removíveis. E eu uso uma técnica, que eu fiz uma adaptação de uma técnica que a Beth Erickson ensinou num curso, com um pouquinho de algumas coisas que eu já havia aprendido, que é uma fixação no olhar. Eu vou me aproximando bem de perto, olho no olho, e vou falando algumas coisas e pedindo para ele fixar no meu olho. E quando percebe que ele já está com o olho um pouco cansado, eu vou falando que as nuances de pele estão mudando e ele realmente vai percebendo, porque esse é um fenômeno que acontece quando você fica muito perto um do outro, né? E daí então eu falo, olha, e é muito mais gostoso quando você fecha os olhos e deixa entrar num transe, num relaxamento, e ele fecha os olhos e a moldagem, em questão de segundos, a gente remove aquela moldagem, o paciente fica muito contente. Eu uso quando o paciente já tem um histórico e Zé Marcos, está cortando o seu áudio. Osmar, Marivaldo, eu posso só complementar nessa questão da pediatria também, da resposta dela. Eu também não atendo clientes, eu já atendi muito quando eu trabalhava com urgência, mas não atendo mais. Mas o que a gente percebe dentro da pediatria, da odontologia, os pediatras são os que mais fazem hipnose e nem sabem o que faz, né? Porque eles vão fazendo ali, é impressionante. Né? Mas a criança, como a Beatriz falou, entra muito rápido, só que ela também sai muito rápido. E, geralmente, o pediatra, o que hipnotiza são os bichinhos que ele tem. Né? Então, aqueles fantoches, aquela coisa que você coloca na mão, aquele bichinho que fala, praticamente é o bichinho que faz a hipnose na criança. É impressionante isso. E dá muito resultado. Né? Aí a pessoa tem que conhecer muito, né? Mas quem já trabalha com pediatria conhece todas as historinhas de criança, vai pegar o bichinho principal e aí vai. Mas esses bichinhos dão muito resultado com criança. É verdade. Bom, gente, deixa eu fazer... a Marli quer falar alguma coisa? Eu só ia contar sobre um caso que eu atendi uma criança no consultório e ia fazer um selante no molar e não estava erupcionado ainda e, na verdade, comecei a conversar com ela e falei para ela que tinha que fechar uma torneirinha que tinha na boca e aí eu consegui diminuir a salivação da silorreia para uma xerostomia, fiz o selante e depois pedi que ela abrisse a torneirinha. Entrei no mundo dela e consegui fazer o selante sem nenhuma gota de saliva. Eu queria dizer para o Zé Marques, que essa técnica que a Beth Erickson te ensinou é muito interessante, porque ela começa com a distorção neurosensorial daquela da fixação do olhar e chegando perto, mesmo que seja olho no olho, isso dá uma distorção neurosensorial intensa
você vê que existem pessoas que, se você chega muito perto dela para conversar, ela se sente desconfortável. Isso é uma distorção neurosensorial. E a distorção neurosensorial é o primeiro passo para que nós possamos começar o nível de sugestão. Então, é interessante para nós percebermos que, mesmo os ericksonianos, sem chamar isso de clássico, mas eles também usam a distorção neurosensorial, muitas vezes, como um primeiro passo. Da mesma maneira que, quando Erickson pegava a mão do paciente e começava a cumprimentar e não parava, ou parava num determinado ponto, aquilo não deixa de ser uma distorção neurosensorial. Mas agora eu tenho uma pergunta interessante do Daniel, que é uma pergunta que ele está fazendo diretamente para a Mônica e, por extensão, ao Monson, tá certo? Que está aqui nos assistindo, que é sobre modulação psiconeuroimunológica para inibir a resposta inflamatória, tá certo? Em pacientes com patologias bucais. Se vocês trabalham a modulação psiconeuroimunológica no gerenciamento da... Quer dizer, para diminuir, né, a resposta inflamatória para esses pacientes. Eu acho que é uma pergunta muito legal. Mônica? Para responder isso, eu vou até colocar para você o trabalho que nós desenvolvemos na Unifesp. Há uns anos atrás, a gente estava com um ambulatório no SOS, né? E atendíamos pacientes da dermatologia exclusivamente de psoríase. E esses pacientes, eles têm, além da doença em si, eles têm comorbidades, né? E o que foi verificado é que muitos deles, tem um estudo até, parece que é japonês, Monson, que está bem a parte que foi a tese dele de doutorado, em que os pacientes eles já estavam com as medicações mais complexas, porém eles não conseguiam melhora. E aí foi observado que na boca deles, a boca deles estava assim, em estado que necessitavam de cuidados urgentes. Então, com focos de infecção diversos, cáries, problemas periodontais, né, problemas de gengiva, enfim. Então, quando começaram a fazer esse cuidado todo, esse tratamento da boca desses pacientes, esses pacientes começaram a ter uma resposta satisfatória diante das medicações para a psoríase. Por quê? Porque o sistema imunológico dela estava tão comprometido no sentido de que essas medicações eram imunossupressores. Então, imagine que se você coloca um imunossupressor, você tem focos de infecção. Se essas medicações, né, fossem atuantes, a pessoa poderia ter uma complicação muito mais séria, porque ela tinha diversos focos de infecção. Então, a partir do momento que conseguiu conter esses focos, melhorar a condição inflamatória, infecciosa da boca, as medicações começaram a fazer surtir efeitos. Então, nós temos o quê? Essa modulação, sim, por conta do eixo, né, que nós temos a medicação, temos a modulação física, né, do organismo, mas também o que acontecia no nosso ambulatório. O ambulatório, na verdade, era um ambulatório direcionado apenas, né, para a orientação de higiene, porque na universidade o ambulatório era apenas uma cadeira, nós não tínhamos equipamento nenhum, não tínhamos mais nada. Então, nós ouvíamos, conversávamos, usávamos constantemente a hipnose, né, dentro do transe conversacional e as orientações de higiene. Então, houve todo um trabalho em que, apenas pelo paciente tirar o processo inflamatório da boca pela sua higiene, mesmo que, para quem é periodontista sabe, sem a remoção do tártaro, mas com o tártaro, mas sem o fator inflamatório da placa, havia melhora da condição de pele desses pacientes. Então, havia o processo em si da higiene bucal, mas aliado a esse acolhimento, né, que era... Eles assim até esperavam pela próxima consulta, eles vinham, eles faziam, né, por conta deles estarem sentindo-se extremamente à vontade com a nossa equipe. Eu acho que talvez tenha conseguido responder essa pergunta do colega. Monson, você gostaria de complementar alguma coisa? Deixa eu te ativar aqui. Estou te ativando aqui, ver se vai pegar. Deu? Cadê? Acho que sim. Osmar. Só um pouquinho, deixa eu só ver aqui.
quer falar, Beatriz? Fala enquanto eu estou ativando o meu som aqui, que eu não estou conseguindo. Osmar, eu Vale. vou lhe oferecer, mandar, enquanto seja possível, vídeos, pero explicativos das crianças, porque eu tenho feito, eu tenho gravações e tudo. Que eu não goste de fazer, pois eu escolho o que eu prefiro, mas eu tive que fazer tudo isso. E eu tenho gravações da forma como se trabalha com uma criança e como a criança responde. Também acabam de fazer uma pergunta, o que perguntaram do paciente com Alzheimer. Também tenho feito trabalho com Alzheimer. E são coisas que é bom a gente conversar com aquele que quer, mas fica muito lá comprido para falar agora. Talvez se na próxima dá menu do que a gente vai fazer e o tempo, então a gente se prepara e dá uma melhor. Mas eu acho que com os vídeos que tenho e fazer uma explicação, aqueles que querem podem aproveitar muito. Ou se alguém quer pegar a minha endereço e escrever e ter uma conversação só com um a um, para que possa se aproveitar com muito prazer. Ah, tá bom. Monson, eu estou tentando te ativar aqui, eu não estou conseguindo. Vê se no seu botãozinho aí, se não está desativado, você não se desativou aí. No canto inferior esquerdo tem o teu som aí, não tá? Agora está dando, pode falar. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar participando de mais essa reunião. Obrigado pela oportunidade, né, de estar levando a gente aqui para fazer essa discussão. Realmente, a Mônica falou lindamente sobre o trabalho que nós desenvolvemos no ambulatório de dermatologia. E realmente é isso. A gente conseguiu perceber, por meio da hipnose, os princípios cognitivo comportamental, os princípios de autonomia, nós conseguimos, através de um processo pragmático de acolhimento e confirmação afetiva, nós conseguimos levar a reestruturações cognitivas comportamentais e até reproduzindo alguns trabalhos que minha área de concentração é na área de microimuno, né? Eu sou mestre em microimuno originariamente, sou doutor em medicina de urgência. Isso, que até o Daniel me perguntou se era possível nós fazermos essa modulação, inclusive imediata. Nós não vimos evidência, Daniel, de uma mudança imediata. O que a gente observava é que de uma semana para outra o paciente foi melhorando, especialmente aqueles pacientes que trabalham a terapia biológica, que é os anticorpos monoclonais, que é um tipo de medicamento não só absolutamente tóxico, como bastante complexo e com um alto potencial de geração de evento adverso. E através do nosso trabalho em associação com as equipes da dermatologia, porque o ambulatório da saúde oral e sistêmica baseada em evidência que eu coordenava era junto com o ambulatório de dermatologia geral e o ambulatório de psoríase, especificamente no Instituto da Pele, da Unifesp, dirigido pela doutora Valéria Petra. E nós conseguimos isso com aproximadamente 400 pacientes. Nós tivemos resultados muito bons. E que, na medida em que você estabelece o vínculo, até respondendo a pergunta da questão da odontopediatria, né? Você tendo um acolhimento, você tendo um acolhimento incondicional a esse paciente, associado à verdade, né? Por mais dura que seja aquilo que você vai comunicar, você acaba despertando no outro um vínculo empático, uma relação de confiança mútua interessante, e a pessoa retribui isso foi a nossa experiência, a gente inclusive publicou isso no livro, a nossa experiência do paciente devolver isso para nós, acatando as recomendações, seguindo de uma maneira importante aquilo que a gente está orientando, porque ele está sentindo que você está ali, usando a frase do professor Franz Wagner da Sorbonne,
você está confirmando afetivamente aquele paciente. E muito provavelmente é a primeira confirmação afetiva que ele tem na vida. E ele retribui isso reagindo favoravelmente. Então, Daniel, respondendo para você também, eu não sei, a gente ainda não sabe, do ponto de vista de neurociência, né, até que ponto o sistema nervoso central tem esse poder de ativar resposta imune imediata. Resposta imune tardia, está claro que ele faz, mas resposta imune imediata a gente ainda não tem resposta. Na prática, o que a gente observa é que os pacientes melhoram, e é o que interessa para nós no serviço, no trabalho, como é no Hospital São Paulo. Né? É isso. Obrigado, Flávio. Obrigado, Monson. Eu queria dizer para vocês que eu tenho uma paixão específica por modulação psiconeuroimunológica. É o que eu mais gosto de fazer. E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu como ginecologista, qual era o processo inflamatório mais comum que eu pegava? Era a infecção por herpes genital. Herpes genital era uma coisa maluca. Tinha pessoas, assim, mulheres, que infelizmente, até por questões imunológicas, todo mês, quando chegar no período pré-menstrual, elas desenvolviam uma crise herpética genital. Então, eu posso garantir para vocês, na prática clínica, eu não fiz um trabalho científico com isso, nem pesquisando imunidade imediata, mas eu posso dizer para vocês que, quando estas pessoas percebiam os primeiros sintomas, que eram por conta das reações inflamatórias do herpes, da ativação do herpes local, essas pessoas conseguiam regredir o quadro com técnicas de hipnose simples. E comportamento. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Existe um livrinho fantástico, tá? Que é aquele livro de Imagens que Curam. Todos devem ler aquele livro, porque aquele livro tem um monte de sugestões, um monte de ideias para a modulação psiconeuroimunológica, rápida, simples. Lembrando que, para a modulação psiconeuroimunológica, quanto mais absurda, quanto mais louca, quanto mais engraçada a sugestão, a experiência imaginária induzida, melhor o resultado, tá? Então, isso é o que eu gostaria de falar para vocês. Agora, Osmar. Oi, quem está falando? Não, é Marivaldo. Tá. Não, é só para dentro da hipnose, né? Aquela coisa que a gente ouve sempre, né? Que pela imaginação sobre a ação da mente, funções cerebrais se modificam e, em consequência, altera-se a função de outros sistemas orgânicos. Então, exatamente, a partir do momento que você cria a imagem, a fisiologia começa a trabalhar para cá. Qual é o tempo disso? Aí eu acho que muda da intensidade que cada um faz e da necessidade do paciente. E da capacidade, hoje em dia, estão estudando muito na hipnose, a capacidade absortiva da pessoa, ou seja, a capacidade que uma pessoa tem de se absorver, se entrar, de interiorizar aquela experiência imaginária. Quanto maior a capacidade dela de vivenciar aquilo, maior a capacidade de realização daquela experiência, né? Então, esse é o dado. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que eu sempre digo nos cursos, e eu até agora não vi nenhum comentário. Eu sempre digo que quando nós estamos ensinando hipnose para anestesia, principalmente, tá? Eu costumo dizer que nós devemos fazer a sugestão da anestesia local e depois que a pessoa desenvolveu aquele processo de anestesia, o ideal é que a gente faça um processo dissociativo. Então, você induziu a sugestão, anestesiou o dente, muito bem, agora, enquanto uma parte da sua mente continua com o dente anestesiado, uma outra parte da sua mente vai reviver um momento quando você estava numa lembrança agradável, num momento feliz, num momento com seu filho passeando, numa viagem que você fez. E quando você faz esse processo dissociativo com a pessoa anestesiada, tá certo? E a tua manutenção depois é a manutenção do processo dissociativo, porque a anestesia já está instalada nele. É como se ela anestesiou, então agora eu vou vivenciar outra coisa. E aquela anestesia continua. O senso crítico dela para te podar a anestesia fica menor.
Eu queria saber se vocês têm essa prática. Eu vou falar por mim aqui, eu costumo fazer exatamente isso. Geralmente eu pergunto para o paciente um local, eu chamo de local bonito, né, o lugar bonito dele, e onde ele tem toda aquela segurança, aquela coisa toda. Ou qual local que ele desejaria estar naquele momento. E aí, quando eu começo a fazer, principalmente, ou eu faço anestesia hipnótica, ou eu potencializo uma anestesia, automaticamente eu já dissocio ele para esse local. E a coisa se torna muito mais fácil. A manutenção, né? É. Alguém quer mais falar? Mônica, você tem experiência nisso? Peraí. Tem que liberar a Mônica. Vocês podem se ativar, viu, gente? Vocês podem se ativar, tá? Fala, Mônica. Olha, é como assim, meus pacientes, a grande maioria, não tomam anestesia, acho que mais de 90%, apenas quando necessário, exceto nos casos das cirurgias, como eu já disse. Então, muitas vezes, sim, porque principalmente quando eu estou em cirurgia, eu estou com um colega fazendo a cirurgia e eu estou fazendo a 4 mãos, né? Então, só o outro par. E muitas vezes eu vou conversando, né, com o paciente e vou levando enquanto ele está anestesiado. Mesmo porque com a quantidade ideal ou até menor, que muitas vezes a gente consegue colocar uma quantidade menor e potencializada, mas sim, eu vou direcionando toda a conversa, o pensamento dele para aquela situação interessante que ele gostaria de estar vivenciando. Isso eu utilizo mais quando fazemos as cirurgias. Tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse respeito? Ô, Zé Marques, como você fez o curso lá com o Neumberg, o Neumberg é uma pessoa que é muito acadêmico e é muito focado, e tem inclusive um livro que usa de hipnose em dor, trabalhos muito interessantes nisso. Eu queria saber se faz parte do procedimento de vocês induzir primeiro o estado analgésico ou anestésico e, a partir daí, dissociar o paciente como um segundo tempo. Osmar, é o seguinte, no trabalho do Maurício, na UNB, ele tem lá no Instituto de Psicologia um trabalho com dor crônica. O trabalho dele basicamente é com psicoterapia. A psicoterapia, o resultado da psicoterapia seria a melhora da dor crônica. Agora, eu no consultório, quando trabalho com cirurgias, eu faço isso aí, exatamente isso que você falou. Eu falo, olha, enquanto uma parte da sua mente está aqui, uma outra parte da sua mente pode desfrutar de um momento alegre, de um momento bom, ou de uma música que você goste, e você pode estar lá e cá, entendeu? Então, isso aí é uma dissociação. Às vezes, também, quando eu quero uma coisa mais profunda, eu falo que ele pode estar se vendo, como o Erickson fazia, você pode estar se vendo ali, como se estivesse ao lado, vendo você sendo tratado aqui, e você vai ter um conforto, uma segurança de saber que você não vai ter dor, nenhum desconforto. Bom, então, legal. Foi claro? Foi claro, é bacana. Eu acho que isso é uma coisa interessante. E eu vou dar uma dica para os anestesistas, né? Quer dizer, uma maneira interessante de dissociar, vocês que gostam muito de música, né? É exatamente essa. De repente, o paciente gosta de uma música, você coloca uma música e, por enquanto, uma parte da sua mente continua anestesiada, a outra parte da sua mente vai permitir-se deixar essa vibração sonora entrar pelo seu corpo e permitir que você vá se relaxando. E quanto mais foco de atenção na música, mais você se relaxa. E à medida que a música fica o tempo todo tocando, vocês vão trabalhando, né? Essas são sugestões, são variações interessantes que eu acho que eu costumo dizer isso para os alunos que às vezes fazem curso, querem ter algumas orientações específicas, né? E eu não sou dentista, mas a vida vai ensinando a gente algumas dicas, né? Alguém tem mais alguma pergunta? As perguntas aqui diretas no bate-papo acabaram. Alguém tem alguma pergunta interessante aí que queira fazer antes da gente fechar? Faltam 3 minutos para a gente começar a se preparar para fechar aqui
a nossa reunião. Mas alguém tem alguma pergunta? Se tiver, levanta a mão. Os que estão presentes, eu não estou vendo. Pode falar, Zé Marcos. Eu queria saber se algum de vocês, colegas, tem uma experiência com hipnose não verbal no consultório. Por exemplo, eu já tive essa experiência 2 vezes com pacientes surdos, né? Antigamente a gente chamava surdo-mudo, agora tecnicamente é só o surdo. Alguém já teve? Marivaldo, Mônica? Eu já tive. O paciente tinha problema, ele não falava, eu ouvia muito pouco. Quando o paciente ele praticamente não ouve, não fala, tem algum problema, vamos dizer assim, que tem algum problema nesse sentido, geralmente ele vai com um acompanhante que sabe como ele se comunica, a gente usa muito isso. Mas esse paciente ele não estava com acompanhante e eu consegui me comunicar com ele de uma forma onde a gente trabalha muito mais com toque. E eu tenho muito isso de ter que tocar, né? A profissão me ajuda muito nisso. E já consegui colocar muitos pacientes em transe simplesmente com toque, mas não aquele toque de Charcot, não. Automaticamente você toca na face desse paciente, na testa do paciente, e você automaticamente vai fechando os olhos dele. E ele já falou para ele que ele tem que respirar fundo. E conforme você vai tocando, você toca no ombro, ele sabe que é para relaxar, se dá aquela apertadinha, sabe? Que ele relaxa assim, e consegue ir muito bem. Agora, eu tive essa experiência com 2 pacientes, né? Não sei se com mais vai dar o resultado, entendeu? Mas foi a experiência que eu tive, muito assim, curta, particular, mas já aconteceu comigo. E deu certo. Som. Está aberto para mim, Osmar? Está aberto. Opa, então, assim, o que eu tenho a dizer para você, Marcos, é que existe toda essa área de comunicação não verbal, é uma área de protolinguagem, ou seja, ele está nas partes baixas do sistema nervoso central, e está entre o cérebro reptiliano e o sistema límbico. E tem um trabalho fantástico feito pelo professor Franz Wandermann. Ele criou uma escola, a Escola de Autonomia na Sorbonne 6 de Paris, a ciência da afetividade, mostrando, por exemplo, o impacto do toque terapêutico, né? Ainda não existem estudos de alto grau de confiabilidade, como os ensaios clínicos randomizados, mas existem coortes feitas com crianças nascidas na Guerra da Bósnia, lá no final dos anos 80, que foram acompanhadas até o final da primeira década agora do século XXI, e eles observaram isso, que a reatividade ao toque terapêutico. Isso tem Sorbonne 6, professor Franz Wandermann, Universidade de Sorbonne. Acho que valeria a pena você saber mais disso, né? E o toque, porque trabalhando a maneira pela qual o sistema nervoso central conversa, os núcleos conversam entre si, a fala ela é um recurso muito mais avançado. E a gente está falando de toque, a gente está falando de área sensorial, sensitiva, isso é protolinguagem. Com certeza se consegue comunicação, sim. A gente chegou a ver isso com psoríase aqui no Hospital São Paulo. Na Dermato a gente viu isso. Uma loucura. Um caso. Mas aí tem esse embasamento da Sorbonne, por isso que deu para tocar. A Mônica deve ter testemunhado isso, não sei se a Benê estava presente na época, a Benê está assistindo também aqui, está fazendo parte do nosso grupo, faz parte da nossa equipe também. É incrível. Tá certo. Bom, gente... Eu fiz essa pergunta, doutor, posso só complementar? Bem objetivo. Eu fiz essa pergunta porque essas 2 experiências também que eu já tive, eu não fiz com toque, eu tenho uma terceira experiência que eu fiz toque, que eles chamam de pace, né? Fui fazendo um pace acompanhando a respiração com a minha mão. Mas os outros 2 foi só com o olhar. E fiquei extremamente fascinado, e aquilo para mim foi muito valioso, porque na hipnose ericksoniana a gente acredita muito
no campo relacional, né, que eles também chamam de um campo de amor, de cura, e somente com o olhar eu consegui aquilo, e para mim foi um feito que vai para a minha vida toda, né? Eu queria entender um pouco mais como que isso acontece. Você se comunicou, Monson, então, né, deu Zé uma Marcos? boa dica. Você se comunicou com essa pessoa, né? Quer dizer, você, de alguma forma, você conseguiu fazer uma comunicação no nível não verbal e o paciente entendeu o que você queria. E nós não podemos esquecer, eu só quero dizer uma coisa. Quando eu tive com um professor uma vez que queria fazer psicoretranseterapia no Brasil, é muito interessante, porque eu perguntei para ele, mas qual é a sugestão dada? Ele falou, Osmar, estes pacientes, quando chegam, eles já sabem o que querem. Você só tem que expandir e fazê-lo experienciar o que ele está desejando, qual é a experiência imaginária, o que ele está imaginando para ele. Então, se nós conseguimos isso com qualquer tipo de paciente, nós conseguimos ter resultado. Eu vou dar a palavra para o Frederico, que me levantou a mão aqui, eu não sei se ele queria fazer alguma pergunta. Vou pedir para ser bem breve, Frederico, porque nós já estamos passando o nosso horário. Perfeito, muito boa noite. Obrigado aí a todos. Excelente tema levantado. Não é a minha especialidade, mas não tem problema. Eu gosto de participar, né? Tá muito bom. Eu só tenho uma dúvida realmente no que diz respeito nas questões de cirurgia, né? Onde a gente vem utilizar, eu acho que foi a doutora Mônica que comentou, né, que ela utiliza 90%, 99%, né, de hipnose, e essas questões em cirurgia, né? Qual seria o tempo pós-cirurgia, a extração de um dente, se a gente só utiliza a parte de hipnose, qual o tempo para que a pessoa, né, venha a realmente vir a sentir a dor posteriormente, se tem algum tipo de trabalho, ou se é colocado um tipo de analgésico, como é que fica o processo nesse aspecto? Mônica. Não, o que eu disse é o seguinte, eu tenho um colega que é cirurgião e ele não faz a hipnose, quem faz sou eu. Então, ele realmente utiliza anestésico, só que a gente consegue fazer com que essa dosagem seja inferior e as sugestões para uma melhor recuperação em relação à cirurgia, em termos de cicatrização, de dor, de processo inflamatório, é isso que nós fazemos. Agora, quem faz sem anestesia é a doutora Beatriz. A doutora Beatriz Tessa que faz sem anestesia. Então, tem que se... Desse tempo aí, a gente consegue fazer as sugestões que a recuperação seja mais curta, né? E ele também, semana passada mesmo, nós tivemos uma paciente que ela, nossa, estava super animada, no dia seguinte manda mensagem, olha, estou super bem, não sinto mais nada, achei que era o terceiro molar, foram 2 terceiros molares que nós removemos. Então, a gente tem esse feedback que o paciente realmente, assim, levantou com muita disposição no dia seguinte, embora tenha sido cirurgias, assim, complexas, né? E é o resultado disso. Bom, gente, está respondido, né, Frederico? Eu acho que deu para a gente entender. É complementar. Se nós conseguirmos usar a hipnose como uma técnica complementar, como ela deve ser usada, os outros tudo excesso, é um ganho a mais, como o Zé Marques continuou. Mas a grande ideia é complementar e coadjuvante. Nós não podemos tirar isso da nossa mente, né? Da nossa mente. De qualquer maneira, eu gostaria, a Beatriz saiu, eu acho que ela deve ter caído, porque lá no Panamá, eu não sei se o sinal é maior, ela está no interior do Panamá agora, então talvez tenha tido algum problema lá de contato, porque ela não é de fugir da raia, que eu a conheço muito bem, tá? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria, quem tiver interesse em ver os vídeos da Beatriz, é muito fácil. Entra no YouTube, digita o nome dela, Hipnose Beatriz Testa, vocês vão ver alguns vídeos aí, tá? E então, eu queria agradecer a todos, dizer que foi realmente para mim surpreendente. Eu quero dizer para a Mônica e para o Monson que eu estou provocando vocês e dando, Mônica, principalmente você que é uma ativista do grupo de estudos e está lá, e eu vou te provocar para que de hoje em diante você monte o grupo de estudos de hipnose da hipnodontia, ajudando o Marivaldo, ajudando a sociedade, ajudando a universidade e ajudando a todos nós. E eu quero que você me inclua, apesar de eu não ser anestesista, tá? E não ser dentista, mas eu dou minhas cacetadas também.
Já arranquei muito dente em projeto Rondon, viu? Vou te dizer isso. Mas Desafio não usava aceito. hipnose, não sabia usar hipnose ainda, não. De qualquer maneira, eu queria agradecer a todos vocês e eu vou deixar os 3 que estão presentes aqui ainda dar as palavras finais e, a partir disso, eu vou pedir também que os que ainda não acessaram o link para fazer o registro lá da sua presença, por favor, façam, porque para mim é importante isso, tá bom? E eu vou, então, dar a palavra para o Marivaldo, para a Marli, depois para a Mônica, para fechar a nossa reunião, tá? E, de minha parte, boa noite a todos e muito obrigado pela paciência e por estar até essa hora da noite aqui conosco. Marivaldo. Bom, Osmar, eu queria só agradecer o convite, né? Obrigado pelo convite de participar, foi uma honra para mim. Rever a Beatriz, fazia tempo que a gente não se via, e agradecer a Mônica, a Marli, que estão junto com a gente, né? E a todos que participaram. E dizer que eu estou à disposição, se tiverem ou quiser bater um papo ou alguma outra pergunta, entre em contato, será o maior prazer. Tá? Boa noite a todos. Marli? Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, a presença de todos, e gostaria de dizer que fiquei muito contente em ver assim, a preocupação do Dr. Osmar em fazer uma atenção especial para a hipnose na odontologia. Eu acho muito importante a gente divulgar isso. E eu e a Mônica estamos pensando também em fazer, aliás, com bastante coisa preparada para abrir um canal no YouTube. Já está aberto e depois, em breve, eu aviso vocês sobre tudo que nós temos que contar sobre hipnose na odontologia e em tantas outras coisas. Muito obrigada. Mônica? Bom, eu também quero agradecer a todos vocês, aos Osmar especialmente, pelo convite. Agradecer aos colegas, a doutora Beatriz, que há muito tempo não havia, Marivaldo, Marli, né, pela companhia também, do conselho, Monson, o coordenador também da Unifesp, e agradecer a presença de todos vocês. E realmente, desafio aceito, né, com a sua participação também, Osmar, claro. Né, e com o pessoal de Portugal também, hein? Sim, o pessoal de Portugal também. Eu acho que eu penso até é um grupo, na verdade é um braço, né? Porque a hipnose ela não é uma cadeira dissociada, né? Pelo contrário, é uma cadeira que todos se integram, né? Então a gente vamos trabalhar juntos, sim, nisso, até porque a gente na Câmara Técnica tem observado, né? Até as palestras que a gente fazia presencial no ano passado, que há também realmente uma procura dos dentistas em relação ao tema, que é muito importante. E a gente tem, nessas publicações, tem uma publicação que está em pleno, para sair em breve também, falando sobre a mediação de conflitos que podem acontecer entre profissionais e clientes, pacientes, no caso, né? Então, a gente tem material para estar em breve compartilhando com vocês, e eu acho que vai ser muito importante essa formação desse grupo. Muito obrigada mais uma vez e desafio aceito. Vamos lá. Tá bom, gente. Queria agradecer a todos vocês mais uma vez. Dizer que eu sempre espero uma semana, uns dias a mais para colocar o vídeo no YouTube, mas no canal do Instituto Osmar Colás, eu estou colocando à disposição os vídeos no meu YouTube, tá? Então, os que tiverem interesse, entrarem lá, Instituto Osmar Colás, vão poder ter acesso aos vídeos das outras reuniões que nós estamos fazendo, tá bom? Um abraço a todos, boa noite e muito obrigado para todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite.